Olá, meus amigos e minhas amigas. Temos muito para falar hoje, mas vamos começar pelas movimentações recentes na linha de frente na Ucrânia. Começando pela região de Kupiansk. Olha só, foi confirmado por um oficial ucraniano, tá, que pequenos grupos de forças russas conseguiram cruzar o rio Oskil para o lado oeste, ali na direção de Kupiansk. Isso teria acontecido ontem de ontem e ontem, quinta e sexta. Inclusive, o vice-comandante de um batalhão de drones da Ucrânia falou que as forças dele estavam trabalhando para tentar repelir esses avanços russos. Mas essa confirmação não foi apenas de um oficial, gente. O próprio Estado-Maior ucraniano também confirmou ataques russos perto de Firholivka e Kindrashivka, que são dois pontos estratégicos ao norte de Kupiansk. Do lado russo, os relatos estão dizendo que eles conseguiram estabelecer um ponto de apoio perto de Vorikma e ao norte de Kupiansk, e que já estão limpando a área. Bem, gente, como temos visto, os russos estão intensificando suas operações ofensivas ao longo da linha Kupiansk-Svatov-Kremina. Inclusive, algumas imagens geolocalizadas mostram que as tropas de Moscou avançaram para as áreas próximas de Vishenev e Terni. Agora vamos mudar o foco para Toretsk. Entre os dias 27 e 29 de novembro, até ontem, os russos avançaram em várias áreas ali no sul de Toretsk, incluindo Nelipivka e o bairro de Zabalvka. Mais ao sul ainda, em Pokrovsk, a situação está esquentando. E parece que os russos avançaram mais em direção a Azov e Pushtin, e agora estão a apenas 6 quilômetros de Pokrovsk. Isso é muito perto e mostra como a situação nessa parte do fronte está ficando cada vez mais complicada para as forças ucranianas, não esquecendo da importância estratégica e econômica dessa região. Bom, enquanto isso, no núcleo diplomático, o ministro da Defesa russo, como vocês sabem, fez uma visita à Coreia do Norte e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, se encontrou com ele. Durante o encontro com Belousov, segundo a agência de notícias estatal norte-coreana KCNA, Kim disse que o uso de armas de longo alcance pela Ucrânia é, na visão dele, resultado de uma intervenção militar direta dos Estados Unidos. Segundo ele, a Rússia tem todo o direito de se defender e deve fazer com que as forças hostis paguem por isso. O líder norte-coreano afirmou que o governo, o exército e o povo norte-coreano apoiam completamente a Rússia na defesa de sua soberania e integridade territorial. Isso, é claro, a gente reforça o tratado de cooperação militar que eles assinaram, né? Que ainda deixou claro que quer expandir os laços com a Rússia em todas as áreas. Sim, ele disse todas as áreas, e é claro que isso inclui os assuntos militares. Embora nem Kim nem Putin tenham confirmado, o serviço de inteligência sul-coreano afirma de pés juntos que a Coreia do Norte enviou mais de 10 mil soldados para a Rússia. Eles estariam sendo deslocados para as linhas de frente com a região de Kursk. Para fechar esse cenário, teve mais uma reunião importante. Belousov, o ministro de Defesa russo, também se encontrou com o ministro de Defesa da Coreia do Norte. Eles discutiram como o pacto entre Kim e Putin pode ajudar a manter o equilíbrio de poder no nordeste da Ásia. Inclusive, Kim participou de uma recepção especial organizada pelo Ministério da Defesa da Rússia para essa delegação. Bom, gente, mudando de assunto, vamos falar sobre a Geórgia, um país que está vivendo momentos bem intensos, especialmente quanto à sua relação com a União Europeia. Então, o primeiro-ministro da Geórgia, Iraki Kobarkidze, declarou que o governo não vai permitir que uma revolução aconteça no país. Mas por que ele disse isso? Bom, porque nos últimos dias, gente, houve muitos protestos contra a decisão repentina do governo de congelar o processo de adesão à União Europeia por, no mínimo, 4 anos. Isso pegou todo mundo de surpresa. Afinal, a entrada na União Europeia é algo que está na Constituição do país como um objetivo nacional. Agora vejam o que o primeiro-ministro disse. Ele afirmou que o que estão tentando fazer na Geórgia é criar um cenário Maidan, como o que aconteceu na Ucrânia em 2014 com protestos que levaram à queda de um governo pró-Rússia. Kobarkidze deixou claro que isso não vai acontecer por lá. Segundo ele, o Estado georgiano vai impedir qualquer tentativa nesse sentido. O que estamos vendo, gente, realmente parece um déjà vu do Euromaidan. Ontem, sexta-feira à noite, houve protestos enormes em Tbilisi, a capital, com barricadas sendo erguidas na principal avenida da cidade, a Rustavelha Avenue. Os manifestantes, organizados e preparados para o confronto, lançaram fogos de artifício contra a polícia, que respondeu com gás lacrimogêneo e canhões de água. Mais de 100 pessoas foram detidas durante os confrontos. E para hoje à noite parece que novos protestos já estão sendo planejados. O cenário realmente lembra bastante 2014 na Ucrânia. O partido no poder, o Georgian Dream, que é liderado por Bidzina Ivanishvili, percebemos posições cada vez mais alinhadas com a Rússia. A relação entre o governo georgiano e o Ocidente já estava desgastada há alguns meses.
A União Europeia, por exemplo, criticou bastante algumas leis conservadoras recentes que eles aprovaram no país, como as que regulam agentes estrangeiros e limitam os direitos LGBT. A acusação é de que, ao ser contra esses direitos progressistas, você está, na verdade, sendo pró-russo. Se a história se repetir, o presidente será deposto e quem assumir irá acelerar o processo de adesão ao Ocidente. Agora, o que virá depois já fica um pouco mais difícil de dizer. Isso porque a Rússia já tem, além da Ucrânia, agora a Síria para tirar seu sono. Achou estranho falar de Síria? Pois é, gente. Então vamos atravessar o Mediterrâneo. Grupos de insurgentes islamistas, antes confinados a uma região montanhosa no deserto sírio, agora circulam livremente pelas ruas centrais de Alepo, a antiga capital industrial do país, e se divertem tirando fotos e dando tiros para o alto. Eles derrubaram símbolos do regime de Bashar al-Assad e até posaram para fotos na frente da cidadela histórica da cidade. Tudo isso aconteceu após uma ofensiva surpresa liderada pelo grupo Hayat Tahrir al-Sham, o HTS, que rapidamente tomou grande parte de Alepo, desafiando o controle de Assad, como não víamos há anos. A ofensiva não só pegou as forças sírias desprevenidas, mas também surpreendeu seus aliados de longa data, Moscou e Teherã. O próprio exército sírio admitiu que o número de combatentes e a multiplicidade de frentes os obrigaram a se retirar para reorganizar as defesas. Enquanto isso, houve relatos de ataques aéreos russos e sírios nas áreas ao redor da cidade, numa tentativa de conter o avanço rebelde. Entendeu agora, gente? A Síria é uma das maiores concentrações de tropas russas fora da Rússia. Aqui no canal, inclusive, tem um vídeo falando sobre essa relação da Rússia com o Oriente Médio. Bom, mas vamos continuar. E o que chamou muita atenção foi a rapidez desse movimento. Como explicou Jerome Drevon, do International Crisis Group, o regime sírio parece não ter imaginado que Alepo seria atacado dessa forma. Isso pelo fato de que não haviam linhas defensivas reais dentro da cidade. Então, quando os insurgentes chegaram, parece que tudo estava aberto, escancarado. A organização do HTS e de seus aliados foi fundamental para expulsar as forças do governo que estavam muito menos preparadas. E essa conquista traz várias perguntas importantes. Primeiro, será que esses insurgentes vão conseguir manter o controle de Alepo? A história recente nos mostra que manter território é tão desafiador quanto conquistá-lo. Por exemplo, Sam Heller, da Century Foundation, apontou que áreas ao redor de Alepo podem ser difíceis de segurar, especialmente se Assad e seus aliados intensificarem os bombardeios ou ataques terrestres. No entanto, a própria cidade de Alepo apresenta um cenário diferente. Heller sugere que os insurgentes instalados no centro urbano podem ser um desafio maior para Assad e seus aliados a longo prazo. E isso nos leva a outra questão importante. Como Moscou, que está envolvida na guerra da Ucrânia, vai reagir a essa crise? Será que eles têm recursos suficientes para apoiar Assad enquanto lidam com o conflito em outra frente? De uma coisa não temos dúvida, gente. A Síria é uma espécie de miniatura da complexidade geopolítica que o mundo vive hoje. Ou seja, a insurgência em Alepo não afeta apenas o regime de Assad, mas também a dinâmica da região. É preciso que a gente se lembre que nos últimos anos Assad parecia ter consolidado seu poder, com até mesmo antigos adversários, como a Arábia Saudita, retomando laços diplomáticos com Damasco. Essa estabilidade, pelo menos no papel, era um sinal de que a guerra civil estava, de certa forma, resolvida a favor do regime. Mas aí acontece essa ofensiva surpresa, e isso levanta questões importantes, especialmente para os aliados de Assad. Moscou, por exemplo, classificou a situação como um ataque à soberania da Síria. Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, afirmou que a Rússia defende que as autoridades sírias restabeleçam a ordem na área. Só que, como já mencionamos, a capacidade russa de intervir diretamente agora pode estar limitada pelo envolvimento na guerra da Ucrânia. Do lado de Teherã, a agência Tasnim destacou que o comando militar sírio ainda está combatendo os insurgentes em Alepo, mas a retirada inicial do exército sírio de pontos estratégicos como o aeroporto civil e bases militares importantes foi um golpe tanto. Esses locais são importantes para o controle da região e para sustentar as operações militares de Assad. Perder esse território acaba abalando a posição do regime, especialmente porque a retomada será provavelmente muito mais difícil. O HTS é uma organização que já governa de fato a província de Idlib há anos. Eles têm tentado mostrar ao mundo que podem administrar áreas sob seu controle, mas enfrentam muitas críticas, acusações de repressão brutal contra dissidentes e uma dependência de ajuda internacional que está diminuindo. São problemas constantes. O líder do HTS, Abu Mohamed al-Jolani, é uma figura bem controversa. Ele foi designado como T.
pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos em 2013 e ainda carrega uma recompensa de 10 milhões de dólares por sua captura. Mesmo assim, ele parece determinado a expandir sua influência. Analistas acreditam que o HTS esteja mais focado em ampliar o campo de batalha no momento do que em construir uma administração política tradicional. O risco maior é que a insurgência em Alepo possa inspirar levantes em outras partes da Síria. Grupos opositores ao regime, tanto dentro quanto fora do país, vão observar de perto o que acontece por lá, na esperança de que essa ofensiva renove o fôlego da resistência contra Assad. Ao mesmo tempo, existe a questão de até onde Jolani e seus aliados estarão dispostos a ceder poder caso o movimento insurgente cresça e atraia outros grupos. Não sei se vocês sabem, mas foi esse tipo de cenário sírio que chocou o ovo do EI. Lembram dele? Estado ... Isso aí. Agora, gente, enquanto tudo isso acontece, meus amigos, quem mais sofre são os civis. Em Idlib, que já enfrenta uma crise humanitária há anos, a situação está piorando rapidamente. Sudip Takumar, da ActionAid, alertou que milhares de famílias agora enfrentam um inverno rigoroso sem abrigo adequado. Com recursos limitados e dependência de ajuda internacional, as necessidades básicas da população, como comida, água e aquecimento, estão longe de serem atendidas. Além disso, segundo a ONU, mais de 14 mil pessoas já foram deslocadas internamente devido aos combates recentes. E aqui entra um ponto importante: a resposta internacional. Organizações humanitárias têm tido dificuldade de atuar em estados internacionalmente reconhecidos e com tropas regulares. Agora imagine em regiões sob controle de insurgentes. Pois é, analistas como Sam Heller destacam que tudo vai depender da capacidade do regime sírio e de seus aliados de lançar um contra-ataque eficaz. Mas, como já falamos, com a Rússia focada na Ucrânia, será que Moscou pode sustentar sua ajuda militar a Assad no mesmo nível de antes? Para a oposição ao regime, dentro e fora da Síria, Alepo pode se tornar um símbolo de renovação da luta contra Assad. Mas, como Jerome Drevon apontou, não parece provável que líderes insurgentes como Abu Mohammed al-Jolani estejam dispostos a ceder poder ou formar uma autoridade governante convencional. Eles vêm esperando por uma batalha como essa há muito tempo e provavelmente vão querer expandir o campo de luta em vez de buscar estabilidade política. Os ministros das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqi, e da Rússia, Sergei Lavrov, discutiram a crise em uma ligação telefônica hoje, sábado. De acordo com a mídia estatal iraniana, Araqi afirmou que esses ataques insurgentes fazem parte de um suposto plano coordenado entre Israel e os Estados Unidos para desestabilizar a região. Do lado russo, o Ministério das Relações Exteriores emitiu um comunicado expressando extrema preocupação com a escalada da violência. Os dois lados destacaram a necessidade de intensificar esforços conjuntos para estabilizar a situação na Síria. Essa aliança entre Moscou e Teherã, que já foi importante para sustentar o regime de Assad em momentos críticos no passado, parece se fortalecer novamente diante dessa nova ofensiva. E por falar nisso, gente, nesse sábado, caças russos e sírios realizaram uma série de bombardeios na cidade. Além de Alepo, os bombardeios também atingiram povoados nos arredores, numa tentativa de conter os avanços desses grupos insurgentes. Segundo fontes militares sírias, os ataques foram intensificados desde quarta-feira, quando os rebeldes iniciaram essa varredura pela região. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.